Amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele é digno de louvor. O nosso Deus poderoso, somente Ele é digno de louvor. Como é que você tem se preparado para as perguntas deste mundo? Quando o mundo te questiona, qual é a sua ação? Se você crer no Evangelho, se você crer que Jesus é a palavra de Deus, e você não lê a Bíblia, me desculpe, mas eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue crer em algo que ela não busca conhecer. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha só que coisa. O que Pedro está dizendo, que antes você tem que estar com o coração, com uma fé voltada para Cristo. Isso é o que Pedro está dizendo. Ou seja, que você esteja convertido. Convertido, então, você tem que estar apto para responder o que o mundo vai te questionar, o que o mundo vai lhe perguntar. Por quê? Porque se houve uma transformação em nossas vidas, e se nós deixamos para trás coisas que o mundo gosta, coisas que o mundo não consegue entender, como é que uma pessoa vive sem, ou seja, sem práticas de pecado e práticas antes o Evangelho de Cristo. Se nós não tivermos resposta para isso, então nós somos loucos. Não estou dizendo da loucura do Evangelho, porque para o mundo o Evangelho é loucura. E como é que nós podemos explicar para o mundo que quem é louco é o mundo, se não conhecemos a palavra de Deus? Portanto, eu trago para vocês um desafio que deve ser considerado. Nós temos a obrigação de conhecer a palavra do nosso Deus. Como um filho pode falar a respeito do seu pai se não conversa com ele? Eu estou falando materialmente. Como é que eu posso testemunhar a respeito das coisas que meu pai faz se eu não vivo com ele? Se eu não escuto? Se eu não falo? Como pode isso? Então, como pode um evangélico testemunhar de Cristo se não conhece a sua palavra? Ah, mas tem que fazer estudo bíblico, tem que fazer... Não tem que fazer. Você pode fazer um seminário para você conhecer história, para você conhecer teorias, para você conhecer culturas, a época, como foi escrito as coisas. Mas para você conhecer a palavra, para você ter intimidade com Deus, você precisa de alguém para te ajudar. Sim, claro, você precisa. E eu sou testemunho disso. Você precisa do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. É Ele quem nos orienta a respeito das coisas de Deus. Se você tem uma dúvida a respeito de muitas coisas, o Espírito Santo vai te ajudar. Como é que você pode responder uma pessoa se ela te perguntar a respeito do dilúvio? E a respeito da arca, como é que um velho de 700 anos
700 anos. Colocou todos os animais dentro da arca. Se você não conhece a palavra. Se nós formos para Gênesis, primeiro capítulo, você vai ver que Deus primeiro criou a luz. E depois ele cria o sol e as estrelas. Se primeiro vê a luz, depois vê o sol, que luz foi essa que ele criou então? Como é que você vai responder uma coisa dessa para alguém? Como é que você vai responder em Jó capítulo 38, quando Deus diz a Jó que antes que todas as coisas no mundo fossem criadas, Jó já existia? Como é que você vai explicar isso para o povo? Como é que você vai explicar que Deus abriu o mar vermelho? Como é que você vai explicar que Jesus ressuscitou? Como é que você vai explicar Hebreus capítulo 11, no versículo 15, a respeito de pessoas que se lembrassem de onde vieram, elas nunca estiveram em terra, mas se lembrassem de onde vieram, queria voltar para lá. Como é que vai explicar isso? Como é que você vai explicar no Novo Testamento quando Deus mandava matar pessoas? Ele falava, a ordem é essa, vai lá e mate todas as pessoas, inclusive crianças e idosos. Como é que você vai explicar isso se você não conhece a palavra? É pela fé? Na fé? Em coisas que não podemos explicar? Essa fé é muito suspeita. Deus deixou tudo ali prontinho. Tudo é explicável. Acredite quem quiser na explicação. Mas a explicação de Deus está na Bíblia. Quer crer? Creia. Não quer crer? Problema. Mas a explicação, ela existe. Existe uma lógica, existe uma explicação. Deus não vai nos deixar aqui no mundo material vivendo ilusões espirituais. Deus deixou provas para nós. Conhecimento, você só vai realmente se converter de verdade se você conhecer a palavra. Eu não acredito que uma pessoa pode se converter assim. Eu até acredito. Uma pessoa que é analfabeto, por exemplo, e que não tem quem leia para ela, o Espírito Santo vai trazer uma exceção, vai trazer uma ajuda a extra. Mas pessoas cultas, sabem ler, e tem realmente preguiça de ler. Passa o dia todo no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Passa o dia todo assistindo programas de celebridade, fofoca, de famosos, que são o verdadeiro abismo para a vida das pessoas. São essas pessoas famosas. Deus tem um plano para nos salvar. Através da palavra de Deus. O diabo tem um plano para nos desviar. E uma das metas do diabo de nos desviar são essas pessoas, que são chamadas de famosos. Porque eles são formadores de opinião. Me diga se eles têm uma opinião que seja a favor da palavra de Deus. Se você me der uma, eu te digo 100 que eles são o contrário. Para que essas pessoas existem? E para que vocês assistem a elas? Por que você não estuda a palavra de Deus? Por que você tem preguiça de ouvir Deus falar contigo? Você acha que Deus tem que ter boa vontade de salvar uma pessoa que tem preguiça de ouvir a sua palavra? De meditar no que Ele deixou para você? E como é que você vai se preparar assim para esse mundo? Você só quer saber de você e o mundo que se dane? Desculpa aqui a expressão, mas é isso. Vamos nos preparar, porque os dias são finais. Os dias são finais. As leis que os homens estão criando é para nos fazer negar a Cristo. E quem não tem uma base na palavra que é Cristo, vai negar facilmente. Esses dias estão chegando. Esse dia vai vir para nós. Mas a palavra diz que para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. E salvação trareis debaixo de vossas asas. E correreis. E saltareis como faz o bezerro solto nas estrebaria. Tem um refúgio de Deus para quem ama a Deus, para quem se preocupa em ouvir a Deus e para quem tem um desejo de ensinar as coisas de Deus. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil
é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.